Olá, tudo bem? Eu sou o professor Isaías Maveco, professor de matemática. Mando saudações de forma especial aos meus alunos da 10ª classe, mesmo aqueles que não têm contato comigo, que eu gostaria aqui de apresentar de forma especial uma aula que vai de acordo com o nosso programa, cá em Moçambique, de facto. Então, eu trabalho na escola de Chimoio, e vou trabalhar nesse sentido, não é? Esta correspondência através dos vídeos. Gostaria que orasse contigo, não é? De modo que Deus possa nos dar a esperança. Nosso Pai querido e eterno Deus, por favor, Pai, nós te agradecemos pelo prazer que tu nos concedes, mesmo em meio à tribulação que nós estamos a ter. Senhor, abençoe a nossa aula, abençoe demais em Jesus. Amém. A nossa aula de hoje dizia aqui que é uma função quadrática. Você, logo no princípio, teria visto o que é uma função. Lá na 8ª classe, nona classe, teria visto o que é uma função. De facto, uma função é uma correspondência de dois domínios. Uma correspondência exata do domínio R, chamado o domínio, ou o domínio, e temos outro domínio aqui chamado contradomínio. Então, esta correspondência é exata. Para o nosso caso aqui, nós temos a função quadrática que tem este formato. O f de x é igual a ax² mais bx mais c. Mas tome atenção que o nosso a nunca pode ser um número igual a zero, porque se for igual a zero, o que vai acontecer aqui é que a nossa função aqui já não vai ser quadrática, porque isso vai ser nulo, vai só ter bx mais c é igual a zero, logo fica como uma função linear. Então é necessário que o nosso a não seja zero, mas também o a, b e c deve ser qualquer ou quaisquer números reais. A função quadrática é uma função definida por uma parábola. Uma parábola, ela tem, de facto, um eixo de simetria. A simetria é o eixo que divide o gráfico em duas partes simétricas. Quer dizer que se formos a pegar as duas partes, unimos, vamos ter única coisa. Então, esse é o eixo de simetria. Então, o eixo de simetria é dado por x vértices, que são vértices. Neste ponto aqui, nós temos o ponto em que temos o x e temos o y. Então, as coordenadas aqui nós temos o x vértice e o y vértice. Então, o nosso x vértice pela fórmula é menos b sobre 2a. E lembra-se que o b aparece lá e também o a aparece na sua função. Se não tiver lá, quer dizer que o b, por exemplo, nós temos o caso aqui em que o b não existe, você pode colocar zero, porque o b não existe. Então, o y vértice também tem a fórmula em que você tem o discriminante do trinômio, em que você vai ter o delta, é igual ao b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, esta aqui é a fórmula do delta. Então, você precisa substituir aqui para achar o y vértice. Então, esses são vértices desta parábola. Está claro? Agora, eu dizia aqui também, se aparecer uma função quadrática em que ela não aparece, ou outros valores aqui, temos o b e c, neste caso, o b e c não aparecem, é claro que também é uma função quadrática porque pelo menos aparece o valor de a. Então, se aparece o valor de a, quer dizer que a função ainda é quadrática, tá claro? Agora, para você conseguir achar esses valores aqui, já sabe que, pode dizer que o nosso y é igual a 2 vezes x ao quadrado. Então, quer dizer que o x que você tiver ao quadrado multiplicado por 2 vai ser o seu y. Então, você pode aqui fazer uma proposta de certos valores de x. Por exemplo, eu tenho aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Agora, se o meu x for menos 2, qual será o meu y? Então, eu vou substituir aqui. Você vai dizer o quê? Vai dizer y é igual a 2 multiplicado por menos 2 ao quadrado. E sabe que também, lá nas classes anteriores, talvez teria estudado o que é a questão de potência de uma base negativa, ou a potência de uma base negativa. Nós temos o menos 2 ao quadrado, isto é igual a menos 2 vezes o menos 2. E você conjugava lá os sinais, o menos com menos teria o mais, não é? Como o resultado aqui, mais 2 com 2 ficamos com 4. Então você teria aqui o 4. Significa que é 2 vezes o 4. Isso é igual a 8. Então, coloca o 8 aqui. Quer dizer que o menos 2 faz a correspondência com o 8. Também, se for o menos 1, então você vai ter o y é igual a 2 multiplicado por
menos 1 ao quadrado. Então isso significa que o 2 multiplicado, menos 1 ao quadrado significa, vou ter que escrever aqui, o menos 1 ao quadrado significa menos 1 vezes, posso pôr aqui, menos 1. Isso significa menos, menos, mais. 1 vezes 1 significa 1. Então aqui você vai ter o 1. Isso significa igual a 2. Então coloca o 2 aqui. Agora, se o seu x for 0, o que será? Vai ter y igual a 2 multiplicado por 0 quadrado. 0 quadrado significa 0, porque 0 vezes 0, 0. Então, o 2 multiplicado por 0, isso é igual a 0. Então, também você vai ter 0 aqui. E se o x for 1, você vai ter y igual a 2 multiplicado por 1 quadrado, significa o 2 multiplicado por 1 vezes 1, tá claro? Porque é 1 quadrado. Então, vai ter aqui o 2, porque 2 vezes 1 dá 2 vezes 1 dá 2. Então você vai ter 2 aqui. Também para o caso de 2 aqui, se o x for 2, vai ter o quê? Vai ter o 2 multiplicado por 2 quadrado. Então significa o 2 vezes 2 quadrado significa 4, porque 2 vezes 2 dá 8, como é 4. Então vamos ter 4, isso será 8. Aqui você vai ter 8. Então daí você faz um gráfico em que vai fazer as correspondências. Se o x for menos 2, o y será, claro que 8. Se o x for menos 1, o y será 2. Se for 0, 0. Se for 1, 2. Se for 2... nós temos aqui já a tabela preenchida, como você consegue observar. Se o x for menos 2, o y será 8. Se o x for menos 1, o y será 2. Se for 0, também 0. Se for 1, também será, como é que é? O y será 2. Se for 2, aqui será 8. Então, você vai fazer a correspondência desses valores. Nós aqui, de facto, temos dois eixos. Temos o eixo das abscissas, ou o eixo x, e temos o eixo das ordenadas, ou o eixo y. Então, nós temos aqui valores de y positivos, 0 e negativos. Temos valores de x negativos e 0 e positivos. Então, nós temos a tabela aqui, o valor de x quais são? Menos 1, aliás, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Para isso, temos 8, de acordo com a demonstração que nós tivemos aqui. 8, 2, 0, 2, 8. Então, você fará a correspondência desses valores aqui. E se for menos 2 para x, claro que será 8 para y. Então, você, para encontrar este ponto lá, como é que é este par ordenado, você vai traçar uma reta paralela ao y para encontrar através do menos 2. Então faça isso, você vai tracejar aqui, você faz isto, traceja então, e se for o 8, então faz também o contrário, que é uma reta paralela ao x. Então vai ter isto aqui. Então você vai encontrar aqui um ponto, que é a interseção entre essas duas retas aqui. Este ponto aqui nós temos o x menos 2 e o y 8. A seguir também faça a mesma coisa para, se o x for o menos 1, o y 2. Faça uma reta paralela ao y, até mais ou menos onde você encontra o 2. Tá claro? Então faça isso aqui também para o y, aqui encontra um outro ponto. Este ponto aqui é quando o x é menos 1, o y 2. Quando é 0, 0. Claro que o 0 está aqui. Então, x 0, y 0. Quando o x for 1, o y é 2. Então, também uma paralela a esta aqui, ao y, passando do x. Vai fazer isto aqui. Tá claro? Também faça isto. Ok? Se for 2, 8 também. Nós aqui temos esses pontos aqui. Então, basta unir esses pontos aqui, nós teremos aqui uma parábola.
Então, este ponto vai unido com este aqui, criando a palavra assim. Então, vamos fazer isso aqui. Nós temos uma coisa mais ou menos assim. Um pouco mais de estética. Então, temos mais ou menos uma parábola definida assim. Então, esta parábola aqui é de uma função de f de x igual a 2x quadrado. Então, você pode fazer ainda muito mais com outros exemplos. Se for o a, se for o 3, se for o 4, se for 1, se for menos 1, se for menos 4, depende disso de si. Então, você aí, com um pouco mais de cautela, terá mais exercícios que o professor vai propor para si. Tá claro? Vamos deixar algumas fichas aqui na escola, você passará a levar, ou ser encarregado passa a levar, então você vai fazendo a resolução disso e se tiver alguma dificuldade também lá terá o meu contato. Você poderá ligar para o professor ou fazer uma SMS para saber se de facto você está compreendendo ou não. Se não está, isso não é problema, você pode logo dar algum sinal ao professor. Tchauzinho, até a próxima. Posso até estar dormindo ou sair a passear. Sei que nunca estou sozinho e preciso lhe contar. Aonde quer que eu vá,